Olá, André Ferreira aqui e hoje eu quero conversar com você sobre uma decisão que para muita gente é uma das mais difíceis da vida, que é a decisão de se escolher. Existe um momento no amadurecimento em que a gente começa a perceber algo muito importante. Nem sempre é possível agradar todo mundo e continuar sendo fiel a si mesmo. Durante muito tempo, muitas pessoas vivem tentando equilibrar isso, sabe? Dizer sim, quando na verdade queriam dizer não. Engolem opiniões, se adaptam demais, evitam conflitos, fazem concessões que no fundo machucam. E isso causa o quê? Dor de garganta, dor no estômago, intestino preso. Tudo para preservar vínculos. A troco de quê, gente? Tudo para não decepcionar ninguém. Chega uma fase da vida em que a continha chega. E ela chega silenciosa. Ela aparece em forma, como eu disse, de cansaço emocional, de dor de cabeça, enxaqueca, da sensação de estar sempre se traindo um pouco, de perceber que para caber em certos lugares ou relações, você precisa diminuir quem você realmente é. E é esse momento que surge uma pergunta muito profunda aqui. Até que ponto vale a pena agradar os outros se para isso eu preciso me abandonar? Hoje eu tenho cada vez mais clareza de uma coisa. Se eu precisar escolher entre agradar e me respeitar, eu me escolho. E isso não significa virar uma pessoa egoísta, fria, porque é isso que os outros vão dizer, que você virou egoísta, fria, ou indiferente com os outros. Significa apenas entender que respeito próprio não pode ser negociado. E muitas vezes temos medo de decepcionar as pessoas, medo de dizer aquilo que realmente nós pensamos, medo de estabelecer limite, medo de não corresponder às expectativas que colocaram sobre nós. Mas existe algo quase que ninguém fala. Toda vez que você se desrespeita para agradar alguém, você também se decepciona consigo mesmo. E talvez essa seja uma das dores mais silenciosas que existem. Por isso, hoje eu penso diferente. Se para continuar inteira eu preciso decepcionar alguém, que seja. Porque viver tentando ser a versão que os outros esperam é um peso enorme para carregar. Outra coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que muitas vezes a gente acredita que precisa romper com pessoas, quando na verdade, gente, o rompimento mais importante disso tudo, ele acontece dentro da gente. Eu não rompo necessariamente com pessoas, eu rompo com a versão minha que precisava delas para se sentir suficiente. Existe uma diferença aí enorme entre amar alguém e depender emocionalmente de validação dessa pessoa para você se sentir valorizado. Então, quando a gente amadurece emocionalmente, a gente começa a entender que o próprio valor, ele não pode ficar nas mãos de ninguém. Não é o outro que define quem você é. Não é a aprovação de alguém que determina se você é suficiente. Essa consciência muda completamente a forma como a gente se posiciona nas relações. Porque quando você deixa de negociar a sua verdade para preservar vínculos, algumas coisas naturalmente elas começam a se reorganizar. Algumas pessoas se aproximam mais, outras se afastam e tudo bem. E nem todo mundo está preparado para lidar com alguém que deixou de se encolher. Muitas relações foram construídas justamente quando você ainda era aquela pessoa que evitava conflitos, que se adaptava demais, que tentava caber em qualquer espaço. Mas chega um momento, você percebe que não quer mais caber. Você quer existir por inteiro. E existir por inteiro significa ter opinião, significa ter limites, significa ter
Posicionamento significa também aceitar que algumas pessoas só gostavam da versão sua que se diminuía para facilitar as coisas. E talvez essa seja uma das grandes viradas da maturidade. Parar de tentar ser pequena para que os outros se sintam confortáveis. Parem já com isso. Hoje eu não negocio mais a minha verdade para preservar vínculo. Quer ficar, fica. Gosta de mim assim, gosta, não gosta? Até logo. É bom enquanto durou, quem quiser ficar, fica. Mas fica pela mulher inteira que eu sou hoje. E não por aquela menina lá que se encolhia para caber em qualquer lugar. Porque viver tentando caber, gente, é cansativo demais. Agora, viver sendo quem você realmente é, nossa, aí pode assustar no começo. E vai assustar. Pode até provocar algumas rupturas. Mas também traz algo muito valioso: a paz interior, a paz de espírito, a paz de saber que você não está mais traindo a si mesmo. E no final das contas, talvez isso que a maturidade realmente ela significa não é agradar mais pessoas, é finalmente aprender a não se abandonar. Você tenha um dia incrível, abençoado, repleto de êxitos e um beijo no seu coração.